Muito boa tarde para você que está sintonizado em 106,7 Autêntica FM, aqui no Alto da Serra. Uma vista maravilhosa, panorâmica e espetacular da cidade de Belo Horizonte. Você pode participar do programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4 horas. Você pode mandar uma mensagem de texto ou de voz para o 996611067 e conversar aqui com o nosso convidado de hoje, que é o nosso mestre, professor Cláudio Magalhães, que toda vez vem aqui trazer notícias da educação. Sempre a última quinta-feira do mês, trazendo um apanhado geral sobre a educação. E maio teve algumas importantes pesquisas divulgadas que afetam diretamente na educação. Como de costume, não faltam más notícias, como a constatação que as crianças do Brasil estão entre as piores na habilidade de leitura. Do outro lado dos anos escolares, uma pesquisa da Fundação Dom Cabral mostra como a tecnologia mudou o mercado de trabalho, como os jovens devem se preparar para eles. Falando em tecnologia, outra pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil tem boas e más notícias sobre a inclusão digital, que impacta diretamente na educação. No quadro das boas notícias, que sempre tem que ter, né, professor? Claro. Caneta, papel, ou melhor, o editor de texto do seu celular para anotar dicas sobre cursos gratuitos e outros toques para todo mundo poder estudar. Educação é para Todos começa agora com o professor Cláudio Magalhães, sempre na última quinta-feira do mês, com os destaques da educação, aqui pela Autêntica 106,7. E você pode participar pelo 996611067, mandando a sua mensagem de texto ou de voz, ou acompanhar pela internet, né? No YouTube, na página da Rádio Autêntica, arroba Rádio Autêntica, e você pode acompanhar a live. Isso é novidade, né, Luiz? Novidades? Estreando agora. O negócio aqui é violento. Bacana demais, Cláudio. Muito obrigado por mais uma vez vir aqui trazer a sua sabedoria para a gente poder aprender um pouco mais sobre a educação. Eu que agradeço, uma boa tarde para todo mundo, é sempre um prazer estar aqui de volta, conversar com você, Luiz, tá com o Rony, com a Deise, todo mundo aqui da rádio, levando para você essas informações. Na sua chamada, até no meio do intervalo, um pouquinho antes do programa, você disse uma coisa interessante sobre Educação é para Todos. E aí não é só no meu caso, mas é também de todos os convidados que vocês, né, que a gente traz para cá, que é destacar notícias que na realidade passam desapercebidas. Exatamente. E analisar sobre isso, porque a gente vai ver, hoje de vez em quando eu acompanho de manhã o jornalismo, assim, de rádio, etc, e parece que é sempre as mesmas notícias. Então você vai escutar o problema lá do Congresso em todas as rádios, né? Então não tem uma novidade, alguma coisa que é importante, e o Educação para Todos se propõe a ser isso. Não tem destaque, né? Trazer os destaques, trazer as más e as boas notícias para que as pessoas possam refletir sobre a educação. Porque já tem aquele brocardo, né? Quando você for dar uma notícia ruim, tem uma boa para dar também, para fazer um equilíbrio, né, professor? Exatamente. Então vamos lá. Olha, eu queria saber primeiramente que sobre a pesquisa da leitura das crianças brasileiras. Rapaz, olha só que coisa, né? Não é uma novidade, Luiz, não é uma novidade, mas a gente acaba comprovando aquilo que a gente já tem essa impressão, né? Na coluna da doutora Priscila Bacalhau, ela é uma doutora, que ela auxilia os governos do Brasil e dos países africanos com língua portuguesa. Então ela tem uma agência ali para monitorar as políticas sociais e educação, e ela então alertou para essa pesquisa que mostra um mau resultado ligado principalmente, né, como não poderia deixar de ser, a nossa grande desigualdade social. A pesquisa é uma avaliação de uma entidade internacional que mede as habilidades de leitura e equivale a mais ou menos a como a gente está chamando o 4º ano do ensino fundamental. É esse o parâmetro que se usa. Espera-se nesse ano, né, que os alunos consigam entender as palavras de variadas formas. Não basta ler as palavras, né? Não basta saber a conjunção ali das letras. Você tem que construir sentido, né? Não é só
o Vitor viu a uva. Você tem que entender o sentido daquela frase. E aí, pela primeira vez, o Brasil participou desse levantamento internacional e já de cara nós aparecemos entre os 5 piores países, entre 65 países no mundo todo. Olha que tristeza pra gente, né? Ou seja, em média, as crianças, elas conseguem entender apenas textos fáceis. E só os textos fáceis. 40% das nossas crianças estão abaixo, inclusive do básico, né? Elas não dominam sequer as habilidades elementares de leitura, como, por exemplo, localizar e reproduzir ali no texto informações explícitas. Olha que tristeza, então, como que tá essa nossa avaliação. Pra vocês terem ideia, só 13% das crianças nessa faixa etária conseguem ter uma compreensão adequada. 13%. Importante a gente falar desses 13%, porque a gente geralmente costuma associar essas coisas, né, a educação pública e educação privada. Para a gente ter só 13% de crianças que estão no lugar certo da leitura e compreensão do texto, esses 13, ok, pode ser que majoritariamente eles estejam na educação privada, mas é óbvio que os demais não estão só na educação pública. Esse é um problema da educação brasileira como um todo, né? Não é? Tanto a privada quanto a pública, nós estamos com esse déficit. Com esse déficit. Agora, é claro, né, que inclusive você tem uma desigualdade social muito forte nisso. Os estudantes, por exemplo, que têm melhor condição financeira, eles têm desempenho 40% maior do superior do que aqueles que têm menos condições financeiras, né? Enquanto isso aqui no Brasil. Porque em outros países, quando você tem essa diferença financeira de DH das famílias, é de apenas 19%. Aqui no Brasil, a desigualdade obriga a um poço de 40% de melhores condições para quem tem quem tem mais dinheiro, né? E isso, gente, não tem desculpa da pandemia, viu? Porque a pandemia, ela foi pro mundo todo. Então, não é porque aqui teve essa diferença que as pessoas costumam, mas a pandemia teve, não. Ou seja, o nosso problema, ele é antecessor, ele é antes disso. E não é dessa, como eu disse, aquela conhecida coisa entre a pública e a privada. Claro que tem uma desigualdade, né? A gente sabe disso, e ela afeta também, mas ela é afetada também, viu, pessoal? Por outros fatores, não só a diferença entre escola pública e privada. Porque eu sempre tenho na minha cabeça, Luiz, que lá na escola pública eu também tenho professores de português, assim como na escola privada, que estão super interessados em ajudar os seus jovens. Então, e muitos deles passaram, inclusive, pelas mesmas escolas de formação. Então, eu não acredito que seja só porque eu tenho uma escola pública e uma escola privada. O que a gente tem que entender é o contexto, onde está esse professor de escola pública e onde está esse professor de escola privada. Exatamente. Não é? Porque a formação, no final das contas, é a mesma. Claro que de cara nós vamos ter uma diferença em relação ao salarial. Enquanto eu tenho uma professora de escola pública que tem que se virar 2 ou 3 ou 4 escolas, é óbvio que a qualidade da escola, da aula dela não será da mesma que só tem uma escola privada para poder dar aula. Embora o pouco que eu conheço da nossa categoria, mesmo esse professor de escola privada também está fazendo, como se diz os jovens, está fazendo o seu corre em outras instituições privadas, né? Ele dá aula aqui, mas dá aula lá, mas dá aula ali também, ou seja, então o problema não é ser público ou privado, embora as estruturas vão se diferenciar por conta disso. Tá muito mais do que isso, né? Tá primeiro nessa precariedade da educação, né? De ter que fazer com que os pobres dos professores se dediquem mais a estar dentro de sala de aula do que preparando a sua aula, porque eles não têm tempo de preparar uma boa aula, né? Então tem que fazer aquele conhecimento mesmo que fosse de massa, né? Fazer ali rapidinho, que tá ali na apostila, porque não tem muito tempo para poder fazer. Então, primeira coisa é essa desvalorização, né? Mas, professor, você não acha que também essa questão da dificuldade das crianças em lerem não está ligado também na contemporaneidade com relação à tecnologia que os afastam dos livros didáticos, né? Os livros da leitura do papel mesmo, que vão distanciando disso. Olha só, eu não acredito muito nisso não, sabe, Luiz? Por quê? Primeiro que, na realidade, isso não dá pra gente associar, por exemplo, a gente tem a desigualdade, né? O que os jovens
por exemplo, de escola privada, tem muito mais acesso às questões eletrônicas do que as pessoas pobres. Então, supostamente, nesse caso, provavelmente as mais ricas teriam mais dificuldade do que as pobres para fazer leitura, se fosse uma questão importante, né? Segundo, esse problema no Brasil não surge agora de 20 anos para cá. Nosso problema de leitura já havia muitos anos. Verdade. Já havia muitos anos, bem antes da tecnologia, a gente sabia das dificuldades de leitura, do analfabetismo. Lembra? Nós somos da época de falar de analfabetismo funcional. Não é? E ele começa na leitura. E ele começa na leitura. Depois é que vem a escrita, né? E essa frase analfabetismo funcional veio antes da internet, né? Então não é exatamente isso que vai fazer. Na realidade, voltando a esse assunto da tecnologia, me parece muito mais uma oportunidade, já que as crianças têm interesse por ler alguma coisa que seja nas telas, né? Uma oportunidade de se aproveitar esse interesse. Porque até as gerações anteriores, a falta de interesse pela leitura é algo que já vem de antes, né? Porque você não tem uma política de comunicação, uma política de Estado de valorização da leitura, das valorizações da matemática, das ciências básicas, por assim dizer, né? Então, eu não acredito muito nisso, embora eu sei que é uma opinião polêmica. O que eu vejo de dificuldades nisso aí, por exemplo, aí sim eu concordo com você que há uma falta de variedade de conteúdos. E aí em todos os lugares, né? Tanto nas redes sociais, que você só vai ter poucas coisas, né? Como você vai ter, por exemplo, nas escolas, os próprios professores têm poucos conteúdos a dar para isso, né? Então você tem uma pouca, por exemplo, a escola sempre teve muita dificuldade em aceitar o audiovisual como uma linguagem que pudesse ser levada para a escola. Como uma ferramenta didática. Como uma ferramenta didática, como algo a introduzir, por exemplo, na leitura. Se antes, nas gerações anteriores, a gente lia os livros, depois via eles reproduzidos na televisão, hoje você pode fazer o caminho inverso. Ver primeiro pelo vídeo e depois levá-lo para a literatura. Desde um Harry Potter, né, até os clássicos que hoje também se vê na televisão, né? Então, ou mesmo na internet, né? Então, a escola sempre teve problema de sair de uma linguagem de leitura, sempre a coisa impressa. Verdade. Quando, na realidade, essas gerações, e as gerações, elas tomam conta do mundo hoje pelo áudio e pelo vídeo. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aproximar essas leituras de mundo que eles estão acostumados a ter das leituras que a gente acha que deve ser adequado para ele ter uma boa leitura, né? É usar um pouco disso. Então é preciso ter uma variedade maior. Por exemplo, ainda é muito difícil você ver as escolas aceitando histórias em quadrinho sem ser só as histórias em quadrinho clássicas da Turma da Mônica. E da Mafalda. Da Mafalda nem era. Se fosse da Mafalda tava bom, mas a Mafalda só vai aparecer lá no ensino médio. Não é? Se tivesse no ensino fundamental, eu já tava achando bom, porque a Mafalda ela tem um pensamento crítico muito interessante. Mas é trazer outros disso. Uma boa ideia. Trazer Mafalda. Trazer Calvin e Haroldo, trazer outras histórias em quadrinho que vão fazer as crianças pensar. Mas eu volto a dizer, isso não é problema dos professores muitas das vezes, porque isso exige formação. Isso exige ensinar para os professores como utilizar essa variedade de conteúdo em sala de aula, né? É preciso políticas para que essas coisas possam acontecer. É preciso ensinar os professores como, por exemplo, brincar com as câmeras e tirar fotografia e dela ali fazer sua própria história em quadrinho. A aprendizagem móvel é muito importante nesse sentido, pois é, né? Fazer isso. Então, por exemplo, é preciso ter acesso à biblioteca, fazer com que as crianças vão à biblioteca, né? É levar ela nesse mundo. Né? Fazer com que elas peguem, pedir para fazer resenha, né? Ou contar em sala de aula o que leu. Mas não é começar, gente, por Platão, né? É começar com os livros que eles gostem, porque uma das coisas que é importante não é levar e obrigar o menino a pegar um livro e engolir. Começar a pensar assim, qual que ele gostaria de ler? Machado de Assis não era chato. Pois é, mas era gerações anteriores. Não era chato, é a gente que não estava preparado para poder ler naquela idade. Exatamente. Né? Então, assim, é preciso entender que agora, se antes era uma coisa que vinha de cima para baixo, a gente era obrigado a ler Machado de Assis, hoje, provavelmente, se você chegar para a escola e falar assim, gente, o que vocês querem ler? Claro que vai ter só 1, 2 ou 3 que vão falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, aproveita o esquema desses 2 ou 3,
para que eles sejam, bom, então agora vocês estão eleitos de serem os monitores de leitura da escola. Vocês vão explicar por que vocês gostam desse livro e trazer essas coisas para cá. O que vocês andam lendo na internet? Ah, não leio nada, a gente só vê vídeo. Que vídeo que vocês estão vendo? Ah, a gente está vendo vídeo, sei lá, disso e de aquilo. Quem sabe a gente consegue pegar uma leitura para complementar aquele vídeo que ele está vendo. Então essa ligação, essa convergência das leituras, essa variedade de conteúdo é importante. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouquinho da próxima pesquisa, é que os jovens hoje, as pessoas, não é só os jovens, todo mundo não está acessando mais os jornais e as revistas para saber o que está acontecendo no mundo. Então, hoje, boa parte das pessoas que têm celular, por exemplo, eu vou dizer sobre esse dado daqui a pouco, pegam notícias do mundo pelo celular. Só exclusivamente pelo celular. A fonte não é confiável. E aí, qual é a notícia que eles geralmente pegam pelo celular? Aquela que ele recebe pelo WhatsApp, que ele recebe do amigo. Ou seja, os jornais e as revistas formais, que eram né? impressas e que hoje estão no celular, elas, hoje sequer os jovens sabem que existem elas. Por exemplo, a Folha de São Paulo relançou um caderno maravilhoso, chama-se Folhetim. Que eles acabaram porque não tinha sentido ter isso no papel, porque jovem não lê mais jornal. E aí estão relançando agora em digital. Olha que bacana. E por que eles estão lançando isso no digital? Porque eles tinham feito a mesma na Folhinha, que era um jornal feito só para criança, né? A faixa etária anterior, né? Ele tinha bombado durante a pandemia, porque as crianças entravam e se divertiam no Folhinha. Ou seja, o Folhinha não tinha mais sentido de existir no impresso e bombou no digital. E eles falam assim, mas espera aí então, se esses meninos crescerem, vamos continuar botando eles para ler. Então cabe a nós chegar e falar assim, olha, aqui ó, agora tem um jornal exclusivamente para adolescente. Tá aqui no seu celular. E aí nós precisamos quebrar essa barreira de achar, mas se tá no celular tá ruim. Entende assim? Então, essas fontes, essas buscas dos jornais, das revistas, dos lugares que são fidedignos de verdade, já estão lá. E é lá que as pessoas vão ler. Achar que os nossos jovens vão pegar os livros impressos, eles vão pegar depois incentivados pelo que eles gostam hoje, que são vídeo. Né? O Gorilândia era bom, né? Não é? Pois é, então você consegue hoje ver muitas coisas por lá. Claro que a gente tem, então, incentivo à leitura, a gente ter grêmios para fazer clubes de leitura, por exemplo. Eu tenho visto nós adultos, né? E isso significa que é um bom sinal que a gente também pode fazer com os jovens, voltar a uma coisa antiga que chamava-se Clube do Livro. Lembra disso? Né? Que você tinha o Clube do Livro, que era você juntava as pessoas, cada um pegava um, emprestava pro outro, e essas coisas estão de alguma maneira voltando, né? Então tem que ter esse incentivo. A gente não pode culpar, por exemplo, as famílias mais carentes, porque o histórico familiar, né, não ajuda, porque foram famílias que não foram criadas com incentivo da leitura. O problema é transgeracional. E né? isso é de para trás, porque nós tivemos todo um caminho da nossa elite de dizer o seguinte, não é pro pobre ler, porque se o pobre ler vai ficar instruído, vai exigir coisa demais. Então é melhor não ler. Então a gente precisa ajudar essas famílias a resgatar essa ideia de que é preciso a leitura para você se formar como cidadão. E aí, já que nós não temos esse histórico familiar que não é legal, ajudar as crianças, os jovens a retornar essa leitura, fazer um projeto dentro da própria escola para isso. E não se deixar levar pela pressão. Porque o que a gente vê muito hoje, não tem tempo para ler, porque você tem que trabalhar. Principalmente para as pessoas mais pobres, né? Então você tem uma pressão ali, não dá tempo de estudar, não vou te dar coisa para ler, porque você não tem... Gente, essa nossa vontade de botar os jovens para trabalhar o mais rápido possível, e é claro, muitas das vezes é necessário, antes de tudo a gente tem que ter políticas para deixar esses jovens na escola. Né? A gente tem visto alguns movimentos que são importantes, como teve lá no Bolsa Família, lá atrás, que a gente precisa resgatar, que vai botar na escola, então vamos botar uma grana para essa família para deixar o menino na escola, para que ele não tenha essa motivação de sair. E aí ele tendo na escola, a gente tem essa possibilidade também, né, dele continuar de ter essa coisa da leitura. Você não pode exigir do jovem que ele leia, se na realidade ele tem que sair da escola e ir trabalhar para poder ajudar o sustento da família. É né? verdade. Então, tô até aproveitando aqui, tá entrando o Márcio Rodrigues, é um grande quadrinista, deu entrevista aqui pra gente
pro Educação é para Todos, e ele é um cara que batalha muito com essa ideia de colocar os quadrinhos nas escolas, que é uma boa maneira de entrar, não só pela Turma da Mônica, mas quadrinhos efetivamente que nos ajudem a pensar e a retomar o gosto pela leitura. Eu não tenho dúvidas, eu não sou romântico para isso. Todos nós gostamos de ler, desde que a gente entenda para que serve a leitura. A leitura serve para abrir as portas do mundo, do universo, da imaginação. E todos nós, principalmente os jovens e as crianças, gostamos disso, de coisas que nos ofereçam que a gente possa abrir novos mundos. Então, se a gente ensinar isso para os jovens e para as crianças, de que ali eles vão ter novos mundos, né, a serem descobertos, a viajarem, ensinar para eles o caminho das pedras, né, de como é que faz isso, eles terão vontade de estudar. Eu gosto de dar um último exemplo antes da gente terminar esse item, que as nossas gerações, e aí eu estou dizendo das gerações, né, mais privilegiadas, que tinham mais acesso a livros. A gente lia uma coleção que chamava-se Coleção Vagalume, que eram uns livrinhos fininhos, muito famosos, né? Lá, o mistério da borboleta tíria, a Ilha Perdida. A Ilha Perdida, o Hotel 5 Estrelas. O Caso da Borboleta Tíria e o Mistério do Hotel 5 Estrelas. Isso aí. E aí eram uns livrinhos fininhos que a gente gostava de ler, né? Mas a gente sabia que isso era muito... Para gostar de ler, né? Para quem gosta... Então era Paulo Mendes Campos? Marcos Rey, tem um monte de pessoa, muito pessoal legal. E aí, as gerações posteriores às nossas começaram a ler Harry Potter. E aí um dia eu fiz uma comparação entre um livro do Harry Potter e os livrinhos que a gente lia. E um livro do Harry Potter comportava 6 livrinhos da coleção Vagalume. E aí você pensa o seguinte, mas peraí então quer dizer que jovem não gosta de ler? Porque os jovens do Harry Potter liam um livro no mesmo jeito que a gente lia 6. Então você veja que eles gostam de ler. Mas lê até mais, né? E lê muito mais. E outra coisa, as histórias do Harry Potter e das outras eram muito mais complexas do que a coleção Vagalume. E aí, é porque eles não gostam de ler? Não, porque eles tiveram acesso, porque eles tiveram incentivo, porque eles tiveram quem pagasse essa edição, que eles tiveram... Então, assim, teve uma série de circunstâncias. Nós não podemos desistir dos nossos jovens de leitura, né? Que ele dá conta e ele gosta de ler. Mas a gente precisa ter propostas concretas para que a gente saia desse buraco negro que é onde estão os nossos jovens hoje em termos de leitura e compreensão de texto. Maravilha, doutor. E podemos falar agora sobre... Você ia falar também, se as pessoas quiserem participar, mandar áudio, como é que é isso? Tem isso aí. Você que está aí ouvindo agora, pode ligar pelo 99661-067 e mandar sua mensagem de texto ou de voz para participar aqui do programa. Você também pode assistir a live do programa através do site, do canal da rádio, que é @Rádio Autêntica, que é a transmissão da live. E também pelo canal do professor. Qual que é o seu canal, professor? Cláudio Magalhães 95. 95. Cláudio Magalhães 95 é a página o canal do professor. Não, aí é do Instagram. O que você está convidando é para turma ir lá no YouTube. No YouTube. Para poder ver o canal que estamos estreando. Quer dizer, já tem uma semana ou duas, mas é muito legal a Rádio Favela agora, a Rádio Autêntica, está no YouTube para a gente acompanhar sempre. @Rádio Autêntica. Mais nada. @Rádio Autêntica no YouTube para você acompanhar a live. E não será apenas do programa Educação para Todos, dos outros programas de entrevistas também da rádio, você pode ir acompanhando ali, que na medida que eles forem acontecendo, eles vão ficar depositados lá para você poder assistir, enfim, ter essa oportunidade para rever o programa ou anotar alguma coisa, indicar para alguém algum assunto que seja importante, que te despertou a atenção. É mais uma iniciativa da rádio, né, que o Misael Avelino está colocando isso como um instrumento de comunicação com a comunidade, né? Importante muito demais. importante, muito importante. Agora, então, nós vamos falar sobre a pesquisa TIC Domicílio 2022, professor? Muito legal. Eu sou muito fã dessa pesquisa. Ela é feita pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil. Talvez um dos poucos
as poucas entidades públicas que funcionam nesse país. É muito legal, assim, esse comitê. Ele é o que toma conta da internet do país. É um comitê formado por entidades sociais, pelas entidades privadas, pelos empresariais, pela sociedade civil. Muito legal. Eles administram. A rádio, a rede de internet, ela é administrada por isso, os domínios, não é? A forma como que é organizada a internet no país, graças ao Comitê Gestor de Internet do Brasil. É isso mesmo, eles que organizam, né, pessoal? E aí eles todo ano eles fazem uma pesquisa que chama TIC, que é Tecnologia de Informação e Comunicação, que fala do ano passado, esse 2002, que eles fazem um levantamento sobre as questões digitais no país. Então a pesquisa é muito ampla, você bota lá TIC Domicílios 2022 na internet, que você consegue achar. Eu vim trazer aqui só os dados que eu acho que são mais importantes para nossa temática e da educação é para todos, tá? Vamos aqui alguns dados que são interessantes, tá? Bom, primeiro, a maior parte dos usuários, 62%, ainda é um número grande, maioria, mas significa que eu tenho ali 38% ali que não, né? Mas 62% acessa a rede só pelo celular. Olha que representatividade. Não é o computador de casa, não é tablet, não é televisão e Smart TV. Não é notebook? Não é notebook. 62% da nossa população acessa a internet só pelo seu celular. Essa é uma coisa que eu estava falando, né, antes, Lê. De quem acessa internet, de quem acessa a internet, tá? Hoje o que a gente acessa a internet, hoje são mais ou menos 150 milhões dos nossos brasileiros que acessam a internet no Brasil. E esse número separa a internet corporativa, né? Não, é toda a internet. Pois é. Toda a internet. 148 milhões de pessoas hoje acessam a internet com regularidade no país. Tá? Sim. Só que dessas 148, 62 só pelo celular. O que mostra a importância dos nossos celulares na casa de todos nós. Ô, Cláudio, eu vou te falar que é mais importante ainda do que 62%, é você pensar que existem aplicações que elas são exclusivas para desktop. Né? Então, elas não são feitas e desenvolvidas para o celular. Sim. Por razões técnicas, por razões de mercado, de aplicação. Por exemplo, você trabalha no escritório, lá tem um notebook para você. Sim. Né? Agora, o celular que você usa para quase todas as outras coisas, inclusive dentro do mercado corporativo também. Sim. Então, um número absurdo. Quando você pensa em 62%, é uma parte altamente significativa da população. Olha, eu vou dizer para você que eu me peguei surpreso depois de uma semana inteira de que eu estava trabalhando, que eu acho que 90% dos trabalhos que eu desenvolvi foi no celular. Eu fiquei assim surpreendido, até mesmo com a questão de você digitar texto, essas coisas, usar o Office, o Word, né, aqueles programinhas, usando pelo teu celular. E é importante a gente saber disso, pessoal, porque isso mostra a importância que a gente tem que fazer o celular trabalhar para a educação. Porque uma das coisas que a gente sabe disso, né, quer dizer, mas a escola tem grande problema com o celular. E é verdade, porque a gente pensa o celular como um intruso. Aliás, é muito engraçado, porque nas gerações anteriores a gente achava que a televisão era um grande problema para as escolas, né? E ficava xingando, não pode ver televisão, tem que estudar, tal. Agora não é mais a televisão, o jovem nem sabe o que é esse direito, e agora é o celular, e a gente fica lá brigando. Primeiro, lembrar o seguinte, tomar essa decisão de que o celular tá aí, existe, não vai sair mais daqui. Né? E que grande parte da população, hoje são cerca de 92 milhões de cidadãos que estão usando o celular, né? Que usam o celular exclusivamente para entrar na internet. E aí a gente tem que lembrar, e eu vou lembrar de um professor que veio aqui, o professor Caetano, que é um professor de história, que usa muito o celular em sala de aula. Ele faz com que os jovens trabalhem com o celular em sala de aula, né? Então, já que existe esse instrumento, a gente pensar de que maneira que a gente pode incorporar. Quando a gente estava falando lá da defasagem de leitura, quer dizer, na realidade, esses jovens estão lendo. Talvez não estejam lendo que nós gostaríamos que eles lessem e não desenvolvendo o pensamento crítico acima da leitura, que o faz com que essa leitura seja uma leitura qualificada, como se espera de um leitor.
mas tá ali rolando, né? Não é uma leitura muitas vezes de texto, mas é uma leitura de vídeo, que é a maneira como ele se adequa. Um dos maiores produtos que crescem na internet, pessoal, por incrível que pareça, né? Incrível não, porque eu tenho grande esperança nos seres humanos e na sua vontade de aprender. Mas uma boa parte dos produtos que hoje fazem sucesso nas redes são os vídeos educativos. Tanto no TikTok, quanto no post. As pessoas falam, mas eles não gostam as pessoas não gostam de áudio longo. Conversa, os podcasts hoje tem 1 hora e as pessoas ficam escutando. Você vai ver uma série de aplicativos como, né? A própria gamificação, né? A gamificação as pessoas gostam de ver também. Então dá pra gente usar muito disso. Claro, né, gente, que a gente tem uma questão de desigualdade social. Por exemplo, quanto mais pobres, mais só tem acesso somente ao celular. Isso é uma tristeza. Porque, portanto, assim, essas pessoas que têm, inclusive, menos formação, menos leitura crítica, menos conseguir entender quais são as sacanagens que estão por trás dos textos, são aquelas que têm só o WhatsApp e o celular como primeira fonte. E aí fica aquele ciclo vicioso. Eu não sei fazer leitura adequadamente, e aí recebo textos da qual eu não sei dizer se são legais ou não, e aí fica aquele ciclo vicioso das pessoas com menos recursos financeiros, sendo sempre mal informados, sempre baseados em uma fonte só de informação, e com isso não conseguindo se desenvolver enquanto cidadãos, né? Quanto menos leitura, quanto menos a gente vai ter também do letramento. E que a gente tem que pensar que esse entendimento parte de uma lógica da comunicação receptiva. A informação, ela é receptiva, ou seja, o emissor que está te colocando, te mandando toda hora aquelas informações, e você não está indo buscar a informação nos sites confiáveis, as informações que têm fontes confiáveis, qualificadas. Então, são informações que vêm ao interesse do emissor. E aí é um problema muito grave, né? E é por isso que a gente precisa ter leitura crítica, por isso que a gente precisa ser um leitor pleno, como aquela pesquisa indicou. E olha só, isso já dá para fazer a partir do 4º ano. Olha que legal, uma criança de 4º ano já consegue, com a alfabetização adequada, já consegue perceber ali coisas do texto que ele possa duvidar, que ele possa buscar essa fonte. Mas legal também nesse levantamento, Luiz, é que na pesquisa do TIC Educação, eles investigaram pela primeira vez quais eram as habilidades digitais das pessoas. Principalmente, para quê? Para checar se as informações são verdadeiras. Então, eles fizeram pela primeira vez, isso é um dado muito interessante, tomara que eles façam sempre, porque esse é o grande problema que a gente tem que ajudar a resolver. Fazer com que as pessoas possam, da agora para diante, sempre investigar se as informações que recebem são verdadeiras. São confiáveis. Se antes, não é? Se antes pra gente era, bom, onde que tá a informação verdadeira? Tá no rádio, tá na televisão e tá na revista. Como agora eles não são as principais fontes, elas chegam de todos os lados, agora cabe a nós pensar assim, bom, será que isso é de verdade? Fazer o filtro, né? E olha que legal. Então eles já viram que somente metade dessas pessoas buscam verificar a informação encontrada no ambiente online. Porque é difícil, você vai ficar lá checando, ó, o Cláudio passou para mim a informação, agora eu vou lá checar, né? Para ver se... Mas tem. Sabe que até que eu me surpreendi com o número, achei que se 50% não estão procurando, significa que os outros 50% estão procurando. Então, olha eu vendo o copo meio cheio. 50% das pessoas, é claro, se as pessoas, as 50% não procuram checar, mas 50% já estão checando. Isso, na realidade, outros estudos apontam que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas. Isso é bom, isso é muito bom. Tanto é, quando você vai fazer uma pesquisa sobre credibilidade, a internet continua sendo a menos crível, a menos que as pessoas acreditam. As pessoas buscam hoje informações, estão mais céticos, né? Exatamente, isso é importante que seja. O pensamento crítico. Agora, por outro lado, quando você vê aquelas que estão procurando, não estão procurando, aquelas que só acessam o celular, que só estão acessando o celular, aí o número cai de metade para 37%. Ou seja, aquele sujeito que só pega informação do celular também é o sujeito que menos checa as informações. Então, quando você aumenta o número de equipamentos, essa pessoa procura pelo celular, mas ela também vê televisão,
mas ela também abre o site no seu notebook ou em outro lugar. Você fala na mudança dos dispositivos? Quando a pessoa busca informação em mais de um dispositivo, essa checagem aumenta para 74%. Então você veja, quando o sujeito tem mais meios de comunicação, ele procura checar. Então, por exemplo, eu vi uma informação aqui no celular. Deixa eu ver aqui. Aí eu escuto no rádio. Aí depois eu vejo na televisão. Para checar se essa informação está como um todo. Entendeu? Por exemplo, tem um problema, sei lá, um político qualquer bateu num outro político. Ou falou uma bobagem. Em vez de aceitar isso, eu falei assim, eu vou prestar atenção nessa informação. Deixa eu ver se vai sair no Jornal da Noite. Deixa eu escutar no rádio para ver se isso está acontecendo. Isso não está acontecendo? Então peraí, tem um trem. Então, quanto mais acesso as pessoas têm a fontes de comunicação, mais elas ficam desconfiadas e checam as informações uns com os outros. Ô, Cláudio, talvez isso não seja um bom argumento, porque às vezes as notícias elas estão grampeadas num veículo com o outro. Tá entendendo? É verdade. A mesma fake news está em todos os jornais. Porque muitas vezes o jornalista que está ali, que às vezes nem é jornalista, ele replica a informação que ele viu no outro site e fica multiplicando a desinformação. É verdade, mas a possibilidade disso acontecer, como por exemplo, você ter um tipo de, por exemplo, né? Eu recebi uma mensagem de que a vacina que está no posto está estragada e não é ninguém para tomar. E se eu pegar que os outros meios de comunicação vão replicar isso, uma notícia escambrosa mas aí dessa... já é extremo, né? Não, mas eu acho que é o contrário. Essas que são mais, sei lá, as que são mais preocupantes, a possibilidade de você ter todos os veículos falando sobre elas é bem menor. O que, assim... As absurdas, né? As absurdas, sim. Claro que a gente tem que preocupar com aquelas que são pequenas, né? Que vão ali se distribuindo. Mas se eu tô acostumado a fazer checagem, né? Eu começo a desconfiar dessas outras coisas também. Claro, nós não temos um modelo perfeito em nenhum momento. Mas ele certamente, se eu tiver a prática de ver vários veículos de comunicação, ou que seja 1 ou 2, no máximo 3 ali, que eu possa receber, eu possa criando em nós, em todas as pessoas, essa desconfiança. Não é? É importante não ter só uma fonte do que a gente tem. Claro que isso também vai estar ligado à questão econômica, né? Quem é que pode ter um celular, um notebook, uma televisão, etc. Então, cai novamente naquele esquema, né? Quem faz isso mais é a classe A, que tem, né? Que acessa 93% da classe A, acessa todos os dias. Enquanto que a classe D só vai acessar 60% delas que vai acessar a internet todos os dias. Então essa informação, além de circular muito mais nas classes abastadas, né, e diversificada, ela vai circular menos e pouco diversificada nas classes menos favorecidas economicamente. Daí a importância da comunicação pública. Daí a gente está sempre dizendo que a comunicação ela é um direito igual para todos. Assim como é a saúde, é assim como é a educação. Se você tira esse direito delas, as pessoas tiram o direito de se informar, de saber se a vacina está estragada ou não. Porque ela escutar que a vacina está estragada e ela não ir no posto de saúde, isso é um problema grave, não só para ela, mas para a comunidade em torno. Ela teria que ter essa possibilidade e o direito de checar essa informação. Ou que essa informação chegasse para ela já checada. Mas mais importante que isso, Cláudio, é quando eu recebo uma informação errada, e aí eu, com a rapidez que eu recebi, eu já quero publicar aquilo, que vou replicar a informação. Esse é um grande problema. A gente replica, é o multiplicador que faz isso. Quer dizer, as pessoas, uma parte delas eu acho que já está se conscientizando, viu, Luiz? Você vê que eu sou um cara otimista, né? Mas de que não basta você receber a notícia falsa. Basta você ter a responsabilidade de não replicar sem ter a certeza de que é uma notícia verdadeira. Cada vez, eu não sei quantos grupos você participa, eu participo de alguns e eu pelo menos sinto que mudou um pouco esse movimento de que você chegava a notícia, daqui a pouco estava tudo espalhado. Não, hoje eu percebo que as pessoas batem, deixa eu dar uma checada se isso é verdadeiro. Pra não pagar mico. Muitas vezes para não pagar mico, né? Então, olha só, outras coisas que a pesquisa indicou é que a gente hoje ainda assim tem 36 milhões de pessoas no país que estão desconectadas, que não tem ligação com a internet. Gente, a internet hoje é um bem público, assim, a gente precisa dela para
tudo, para pagar conta, para fazer pesquisa de preço das coisas que a gente compra. Uma pessoa que não tem acesso à internet, a possibilidade dele comprar um bem mais caro é muito maior do que aquele que tem. Isso significa o quê? Que quem tem mais poder aquisitivo vai conseguir comprar coisas mais baratas do que aquele que tem menos poder aquisitivo. Contratar serviços melhores. Contratar serviços. Então, assim, é necessário. Isso é um direito que nós temos que ter, temos que batalhar por isso. Quando a gente tem 36 milhões de pessoas que não têm esse direito, a gente tem que desconfiar e tem que brigar para que isso não possa acontecer. E olha só, os dados apontam que dos usuários, a grande maioria desses 36 milhões são pessoas que não chegaram a completar o ensino fundamental. Então, não é coincidência que a maioria das pessoas que hoje não estão conectadas são aquelas que não completaram os estudos, né? São pretos e pardos e da classe DE. Ou seja, são os mais pobres, os mais oprimidos, os mais sem formação, que são justamente aqueles que deveriam ter justamente a internet para que ajudasse eles a se formar melhor, para conhecer melhor, para ter oportunidades de trabalho melhor, para ter informações melhores para que possa fazer. Então, a internet, pela pesquisa, também aponta que a gente tem também essa desigualdade social. E olha só, aumenta também aqueles que postam. Uma coisa interessante, que está aumentando, viu, Luiz? Nós estamos falando de problema de alfabetização, né? Está aumentando também o número das pessoas que postam textos e imagens. Olha que número surpreendente. Em 2021, 31% das pessoas que estavam na internet, em 2021, postavam vídeos e textos. Só com um ano de diferença, aumentou para 43%. Ou seja, de cada 10 pessoas que acessam a internet, mais de 4 colocam textos e vídeos na internet. Então, as pessoas estão não só lendo, mas estão participando da internet. Professor, mas é tudo só na base da dancinha. É tudo só na base... Não, gente, não é só isso, não. Você tem pessoas que estão dando opinião, que estão participando politicamente, que estão, de alguma maneira, fazendo um vídeo. Se vocês forem na escola e verem o que os estudantes fazem dentro da escola, boa parte dessas coisas é denunciando suas próprias condições de estudo, falando sobre as suas próprias vidas. Quando você empodera os jovens dos meios de comunicação e pede para ele fala sobre vocês, geralmente eles falam coisas que são importantes até para nós adultos sermos escutados, para a gente escutar eles também. Então, esse aumento é importante. Olha aí quanto que a escola podia entrar. Se os jovens, né, e as pessoas estão querendo participar da internet, a gente precisa alfabetizá-los para que eles participem de forma letrada, adequada, entendendo. Não vai ser negando isso que a escola, de alguma maneira, vai ajudar. O processo de letramento digital, ele vem crescendo ao longo dos anos, né? Então, a gente espera que daqui a alguns anos esse número seja bem maior, porque é a questão da própria proliferação da tecnologia e o acesso da disponibilidade. Disponibilidade no sentido de termos acesso ao aparelho e acesso à informação também. Porque não basta você ter a internet conectada e ali fazer a sua conexão e buscar o que você quer de dados. É importante você ter acesso ao conteúdo. Sim. A sites de informações, de saber pesquisa. como usá-los, né? Exatamente. E olha só pra gente terminar esse assunto, lembrar isso, né, pessoal? Que a solução que tem para isso, viu, pessoal, é política de inclusão digital. É isso. Cláudio, agora vamos falar sobre uma pesquisa do futuro do trabalho. Essa é uma pesquisa, é uma pergunta que a gente sempre faz. Como é que vai ser o futuro, né? A gente pensou em várias coisas lá atrás que a gente ia achar que ia ser hoje e isso tudo mudou. Como é que é essa pesquisa? Cara, foi uma pesquisa feita pelo Fórum Mundial, né? Não é exatamente uma boa entidade para a gente trazer aqui para a comunidade, né? Para a favela, porque a gente sabe que eles têm os interesses liberais aí muito complexos, mas foi feito também com a Fundação Dom Cabral, que é de Minas Gerais, e eu acho que eles levantam algumas coisas importantes que a gente traz essa informação e depois contrapõe, né? Pra gente poder discutir. Então, uma das coisas, eu acho que a gente já falou muitas vezes aqui na Educação à Distância, que a tecnologia, vinda depois da internet, mudou o profissional que se espera. Hoje você tem muito mais uma procura por tecnologia, de formação digital, essas coisas, do que antes.
Então a gente tem um monte de cargos agora que estão despontando e que vão precisar de profissionais e outros que estão sendo extintos. E é claro que a educação, ela tem que prestar atenção nisso. Porque não adianta mais a gente formar profissionais a partir do conceito que a gente tinha do século XIX, né? Do século da Revolução Industrial por produto. Agora nós estamos numa época da informação. O produto que vale hoje é o dado, né? Não é o sapato, né? É o dado. E aí a gente vai ter que lembrar dessas coisas. Mas uma coisa que ela, então, deixa eu só passar aqui rapidamente algumas dessas profissões, né, que estão aí bombando para as pessoas que quiserem, que vão se formar e que a gente tem que preocupar para isso. São os especialistas em inteligência artificial, né? Esse certamente cada vez mais vai precisar. Em sustentabilidade, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá ela aqui como segundo especialista em sustentabilidade. Presta atenção nisso. Não está muito ligado à tecnologia isso aqui não. Eu vou dizer uma coisa que o Fórum Mundial não está dizendo, que está por trás dessa pesquisa, que é uma boa notícia, tá, pessoal? Fora isso, aquela lista que a gente já conhece. Analista de inteligência de negócio, analista de segurança de informação, engenharias de fintechs, que é essas empresas de tecnologia, cientista e analista de dado, engenharia de robótica, especialista em Big Data, ou seja, de mexer com os dados, operadores de equipamentos agrícolas, mas não é esse cara tratorista não, hein, gente? O operador agora é aquele cara que vai dirigir um drone, que é um cara que vai dirigir uma máquina altamente sofisticada, de tecnologia, qualificada, e um especialista em transformação digital. Isso é que a pesquisa indicou. De todas essas, guarda que tá o especialista em sustentabilidade, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas as demais estão ligadas à área da tecnologia. Tecnologia hoje, pessoal, é quase que uma nova linguagem. As gerações anteriores falavam o seguinte: meu filho, se você quiser ser alguém na vida, lá você tem que estudar inglês, né? Porque essa é a linguagem. A linguagem do mundo hoje não é mais o inglês. A linguagem hoje é bits. É 10001, é a linguagem digital. Então, se a gente tem que ensinar hoje os nossos jovens entender de programação, entender de como é que faz para poder fazer um programa, um computador, entender de software, entender de aplicar dados. Isso é uma coisa fundamental que a gente tem sempre preocupado em ajudá-los nisso também. Interpretar os dados. Interpretar os dados. Agora, uma vantagem, larga isso na mão muitas vezes do jovem, eles fazem sozinho. Né? Eu já vi meu próprio filho desenvolvendo um monte de coisa e eu nunca ensinei para ele tirou isso a escola também nunca fez isso para ele aprendeu sozinho. Então, essa é uma boa vantagem que eles têm muito interesse. E aí a pesquisa também vai indicar alguns que vão deixar de existir. Olha a listinha deles. Caixa de banco, nós já estamos vendo isso, né, pessoal? Ó, caixa de banco, funcionário de banco, né? Nós estamos fazendo serviço deles, para que precisa? Gente, funcionário de correio. Você fala da loja do correio. Não, mas até o carteiro. Porque nós cada vez recebemos menos coisas pelo correio, né? Muitas das vezes hoje, se você for prestar atenção, a boa parte que você recebe hoje não é do carteiro. É da encomenda, da encomenda da transportadora, mas não do carteiro. Não do carteiro em si, né? Caixa e cobrador, cada vez vão ter menos. Cobrador não tem mais, né? Aliás, uma coisa... Bom, daqui a pouco eu falo do cobrador. Assistente de estoque, de produto, atendente de estatístico financeiro, contador, que tem que fazer sua conta em planilha, escriturário de contabilidade, de entrada de dados. Isso é pra você, viu? Legislador e oficial judiciário. Legislador e oficial de judiciários, né? Aquele cara que vai pegar a lei e vai aplicar a lei. Muito bem, secretário administrativo executivo. Será? Vendedores de porta em porta, ambulantes, trabalhadores relacionados. Por que isso, pessoal? Porque essa listagem são produtos, são coisas que hoje já são substituídas pela tecnologia. Como a gente mesmo falou, assim, por que eu vou precisar hoje do carteiro? Se boa parte das coisas que a gente recebe hoje, do lojista, por exemplo, né? do cara que faz a logística, que eu já tenho ali um robozinho que vai pegar o produto, botar dentro da caixinha, botar dentro do carro, eu vou precisar do motorista, né? Para levar, para chegar na casa, mas boa parte desse produto, desse serviço que é repetitivo e que pode ser feito pelo computador, e eu vejo o seu incômodo, Luiz, em relação ao oficial judiciário, por quê? Porque, por exemplo, hoje as notificações estão chegando pelo WhatsApp. Daqui a pouco, quando você tiver uma decisão, o próprio sistema já vai encaminhar isso automaticamente para a pessoa. Hoje nós estamos desenvolvendo uma coisa, o mundo, né, a humanidade, uma coisa que chama-se identidade digital.
Essa identidade digital vai ser como se todo mundo, no mundo O DNA, todo, tivesse um CPF. O meu CPF será completamente diferente do CPF do sujeito da China. Todos nós teremos um número. Um número, no mundo todo. E aí, o que vai acontecer? Quando eu pedir um produto... exatamente. Quando eu pedir um determinado produto ou receber um produto, não importa se isso está saindo do judiciário dos Estados Unidos, da Bolívia ou da CAI. Eu vou mandar para o cloud, que é o número 1.5487. E aí ele vai mandar para o meu veículo que eu cadastrei. Seja o celular, que seja o computador. Não vai precisar mais... Aí como é que sabe que recebeu? Na hora que eu clicar... Ele vai assim, recebeu. Ele sabe onde é que você tá. Você recebeu. Então já sabe onde é que você tá, sabe se você leu, inclusive, né? Porque ele vai olhar pela câmera aqui e vai falar assim, ele já leu o produto aqui também. Então, essas categorias que são de trabalhos repetitivos, que são trabalhos burocráticos, isso tende a acabar. Ô, Cláudio, tá? E significa, Luiz, só um instantinho, que vai acabar a necessidade de ser humano? Não. E aí que tá a pegadinha que eu vou dizer. Cláudio, quando começou a internet se popularizar nas práticas comerciais, industriais, ela buscou fazer a programação de computador uma forma de automatizar os processos repetitivos. Então, por exemplo, você tem lá uma folha de pagamento. Então, antigamente você tinha a taquigrafia, a máquina lá do contador, que é uma máquina que você calculava, tinha tabela, era uma máquina de escrever que era um Excel. Sim. Então, esse procedimento repetitivo, que era a busca que as empresas tinham de rodar uma folha de pagamento. Tá pronta a folha de pagamento. Então, essa lógica que começou no final dos anos 70, início dos anos 80, de automatização. E aí, já no comecinho dos anos 90, em termos práticos da nossa realidade, começou a linguagem de programação orientada a objeto. O que é isso? A orientada a objeto é que você cria um objeto. Esse objeto, por exemplo, é um cadastro. Cadastro que tem lá nome, endereço, telefone, nome do pai, da mãe, tal. Isso é um objeto, que é cadastro. Aí você cria outro objeto, aproveitando aquela programação que foi feita por um outro programador. Sim. E aí fizeram uma outra programação que pega aquele módulo que aproveita que o outro programador fez. Então isso foi só multiplicando, e hoje nós temos uma coisa chamada inteligência artificial. Que pega tudo isso e vai só adaptando, quer dizer, são conteúdos, contextos, que já estão comportamentos e já estão programados. Quer dizer, quando você pega, por exemplo, o ChatGPT ou qualquer outro instrumento de inteligência artificial, ele está buscando informações que foram processadas por outros grupos. Inclusive há décadas. Há décadas, né? Então, quando a gente pensa assim, as profissões irão acabar, porque os processos irão acabar. Porque não faz sentido mais determinadas funções. Por exemplo, hoje você é um programador de computador, trabalha numa empresa grande, ele desenvolveu um sistema que roda a folha de pagamento. Isso é ilógico, né? E só que nós temos hoje aplicativos para toda ordem, para tudo, né? Para registro de ponto, para controle de estoque. Quer dizer, existem várias aplicações que são desenvolvidas em termos mundiais, não é só no Brasil, não. E os caras vão adaptando. Isso faz com que as profissões elas se transformem. E na educação a gente precisa aprender sobre isso e mostrar que isso primeiro não está acontecendo agora, sempre aconteceu na humanidade. A cada nova tecnologia se acabava-se determinados empregos e criavam-se outros. A dificuldade que a gente está tendo hoje é da velocidade do que isso está acontecendo. E aí, uma das coisas que a pesquisa tem mostrado, que mostrou durante os seus resultados, primeiro, e isso a gente já tem falado aqui, a pesquisa não precisa indicar não, né? Que isso mudou. Não existe mais a possibilidade de qualquer profissional hoje ele parar de estudar. É isso. A educação tem que ser para todo. Por exemplo, o trocador de ônibus, ele teve que... Boa parte dos trocadores de ônibus aqui em Belo Horizonte, pelo menos, não tem mais trocador de ônibus aqui. Uma parte desses trocadores de ônibus teve que fazer curso para virar motorista. Porque essa é uma profissão que ainda vai ter muito tempo, principalmente em relação à questão das logísticas, né? Carro autônomo, isso ainda é uma coisa para o futuro e sabe-se lá se vai rolar, não, porque não tá rolando até agora, né? Mas o motor tá lá agora, significa que então agora eu consegui a carteira D e tô de boa? Não. Sabe por quê? Porque o próximo ônibus vai ter muito mais tecnologia do que o ônibus anterior.
Então ele vai ter que estudar mais, igual o cara que nós estávamos falando, o cara que opera a máquina de agrícola. Não é mais tratorzinho. Agora é drone, agora o cara tem que ver a temperatura, não sei o quê, patatá. Ou seja, esse motorista de ônibus vai ter que continuar sendo formado o tempo todo. E a cada dia ele tá só e vai ficando estar mais. cada mais. Então, a boa notícia, que é uma das coisas que a pesquisa apontou, e é que eu acredito também, e talvez seja romântico ou não, mas assim, há coisas que a tecnologia não substitui. E isso está demonstrado pelos esses novos empregos, pelas novas possibilidades de emprego. O que é isso? Tem um dado importante, você vai se localizar com isso, tá? Que é, a gente geralmente é empregado pelas nossas técnicas. Então, o Rony tá aqui, foi empregado porque ele entende da mesa de áudio, você tá empregado aqui porque você entende de locução, eu tô falando porque eu entendo de comunicação de alguma maneira, ou seja, pelo que nós construímos em termos de profissional e de técnica. Mas o que nos mantém aqui, isso que é técnica, qualquer máquina no futuro vai poder substituir. Né? Vou ter um robozinho aqui para ensinar a educação para vocês. Tudo que é repetitivo. O conhecimento tá em algum lugar, ele pode simplesmente reproduzir. Sabe que não vai conseguir reproduzir? As nossas habilidades sociais. Então, o que se fala hoje é que as pessoas são empregadas pelas suas habilidades técnicas e são mandadas embora pela sua pouca habilidade social. Faz sentido? Faz sentido. Se amanhã você brigar aqui com o Rony, com a Deise, com o Misael, você não trabalha mais aqui. Não foi a questão da técnica, foi a questão das relações sociais. Então, o fato de eu não tratar bem o meu companheiro de equipe, o fato de eu não ter empatia com o público da rádio, empatia de me colocar no lugar dele, de não ter simpatia, que é compaixão. Quando a gente fica aqui brigando por educação é para todos, nós sabemos que nós acreditamos que as pessoas precisam ter educação para melhorar de vida, para que elas possam ser cidadãs. Isso é compaixão. Isso é você ter amor por uma coisa que você acredita, e máquina nenhuma tem isso. O porteiro não tá ali, não é só para abrir ou fechar a porta, Exato. não. Ele é relações sociais. Exato. Se tanto é que você tá vendo os porteiros todos sendo substituídos por máquinas. Agora, se você tem um lugar que você tem um porteiro, e o porteiro ele é legal, ele é receptivo, ele é não, muito mais do que isso, é o cara que te vigia, é o cara que fala assim, olha, se você tem confiança que ele tá vigiando seu filho ali em algum outro lugar, é o cara que te ajuda a carregar a sacola. Você nunca vai querer abrir mão disso, porque a gente precisa dessas questões pessoais, a gente precisa dos seres humanos. E aí, volto a dizer em relação a uma coisa que a pesquisa não apontou. A pesquisa tem apontado sobre essas questões tecnológicas, as novas profissões, como a gente viu, todas ligadas à tecnologia, como a gente também viu as profissões ligadas aos processos repetitivos que estão indo embora. No entanto, o mundo está mudando, e aí tem uma galera, e aí tem a ver com aquele segundo emprego, que é da sustentabilidade, que é e o que nós vamos fazer com as pessoas que não têm os privilégios? Com as pessoas que não têm formação? O que nós vamos fazer com os imigrantes que estão fugindo das guerras? O que nós vamos fazer? Há algumas pesquisas indicando que quando chegar chegar em 2050, o Brasil começa a ter mais pessoas morrendo do que nascendo. Então nós vamos ter muitas pessoas idosas. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Se elas não vão ter trabalho, né? Como é que esses jovens vão sustentar? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que está acontecendo, que a gente percebe? Um amplo mercado de apoio ao outro. De estar... Todos nós temos que caminhar para o mercado de assistência social. Como é que a gente vê isso? Olha a quantidade de demanda que a gente tem hoje para cuidadores de idosos. Hoje é uma profissão que há 10, 15 anos atrás a gente nem pensava que estaria bombando, né? Todo mundo era, não, como assim? A gente tem que cuidar dos nossos velhinhos e agora hoje a gente coloca eles no abrigo, né? Hoje é um fato de que isso não é, né? Não é abrigo, não. É casa de repouso, né? Então, hoje você tem um monte de casas de repouso profissionais, bem feitas, você tem... Porque esses jovens não é como antigamente, que você envelhecia e você te pegava uma irmã ou um irmão e botava assim, essa aqui não vai ter mais, vai ficar cuidando, né? Até que os pais morram. Não tem mais isso. Então você vai ter muito mais
o cuidado. Você vai acontecer o que está acontecendo em alguns países da Europa, nós vamos diminuir a carga horária de trabalho das pessoas. Na França, já são 4 dias. E isso vai ter que acontecer porque, como não vai ter emprego para todo mundo, nós vamos ter que diminuir a carga de trabalho das pessoas. E o que as pessoas vão fazer com a hora ociosa? Estudar mais. Ou estudar mais, por um lado, mas vai também ter entretenimento. Você vai ter que ter mais parque, vai melhorar de qualidade de vida, né? Outra coisa, os imigrantes e as guerras vão continuar existindo. E essas pessoas precisam ser alocadas, precisam de comer. Quem dá assistência social para eles? Então, a área de assistência social que tem a ver, que tem a ver com a sustentabilidade, que é aquele segundo emprego que a fundação apontou, mostra isso mesmo. É o emprego da sustentabilidade. A sustentabilidade não é só tecnológica, é a sustentabilidade do planeta. E a sustentabilidade do planeta está ligado a gente. Por isso que as questões também biológicas são importantes. Professor, o senhor falou muita coisa aqui Nossa hoje. senhora, eu tenho que falar rapidamente a boa notícia para falar mas eu falo um instantinho para a gente terminar o programa. Vamos lá? Quero dicas. Então vamos lá para as dicas, isso aí. Obrigado, desculpe pessoal pela verme aqui, pela falar demais, mas a gente fica empolgado com as coisas. É uma metralhadora de pois é, mas saberes. É muita vontade de que as pessoas embasem a ideia de que é preciso estar sempre estudando. Gente, a boa notícia é rapidinho, a gente fala sempre aqui, gente, não falta curso gratuito pra gente poder fazer. Basta a gente procurar. Já que a maioria das pessoas a procura pelo celular, esses cursos estão lá pelo celular, tá? Anota aí ou grava pra vocês anotarem depois algumas dicas que são importantes, tá? Olha, primeiro você tem ali, tem vários que você pode procurar ali também, tá, pessoal? Coloca o que você gosta. Uma coisa que se você acha legal, coloca lá para que você goste. Eu gosto, sei lá, de animais, né? Será que eu aprendo a fazer tosa? Ok, bota lá na internet, com certeza você vai achar tudo que você quer fazer. Então, essas dicas de manter essa calma, né? Não ficar desesperado pela falta de emprego. Seres humanos serão sempre necessários, sempre necessários. E só que a gente tem que começar a preparar agora, né? Investir nesse nosso autoconhecimento profissional, estudar e ler o que nos interessa, porque tudo que nos interessa tem mais gente que se interessa e precisa disso também. A gente não parar de estudar, fazer cursos gratuitos, se for o caso, né? Que sejam de instituições consolidadas, não vai fazer qualquer também curso também não. Aprender noção de programação, a gente já sabe, viu, gente? Tem muita gente que entra no celular, acha que não sabe programação, mas sabe fazer uma edição de vídeo, isso é programação. Sabe fazer uma edição de áudio, isso também é programação. E trabalhar essas suas habilidades pessoais. Você é uma pessoa que fala bem, isso é legal. Não, você é tímida, mas é acolhedora, tá de boa, né? Você, ao contrário, você gosta de organizar as coisas, a gente vai precisar de gente organizar. Você gosta de cuidar das pessoas, também tá valendo. Então, todas essas coisas, habilidades pessoais, essas é que vão fazer diferença. Fora isso, você procura grandes sites que dão cursos gratuitos, que dão certificados. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem o tal do OMIE Academy, OMIE.academy, ACADEMY. Tem cursos gratuitos para empreendedor, para profissionais. Tem a Coursera, C-O-U-R-S-E-C-R-A. C-O-U-R-S-E-R-A. Também tem curso gratuito sobre segurança cibernética, sobre negócios, sobre línguas, um monte de aplicativos que até já falamos no mês passado sobre aplicativos de língua. Tem uma série de cursos. O Sebrae tem sempre cursos gratuitos, tanto online quanto presencial. O Senac tem um monte de cursos de AD também gratuitos, técnicos. E fundações mesmo, essas fundações como a Getúlio Vargas, a própria Fundação Estudar, que você vai achar muito. É só procurar que a gente tem como continuar nos formando e nos adaptando nesses tempos. Que é um tempo tecnológico, tá, pessoal? Mas é também um tempo de acolhimento. Cláudio, quando você traz essas notícias pra gente, a gente busca compreender de uma maneira assim apreensiva, porque mete medo da gente, né? Você fala, poxa, então quer dizer que eu vou perder meu emprego, quer dizer que eu tenho que estudar, mas tem que estudar já, e eu tô com dificuldade para estudar, de pagar a escola e tudo. A pessoa que quer voltar a estudar, né, que quer recomeçar a vida, quais são os primeiros passos que ela tem que ter
para poder encarar isso aí? Porque tem esses cursos que você falou, mas também tem o ensino formal. Sim. Né? Então, o que você pode dar de dica pra gente para que essas pessoas façam, eu quero tomar uma iniciativa agora, eu quero voltar a estudar. Qual que é o primeiro passo que a pessoa pode dar? Olha, acho que o primeiro passo, assim, pensa sempre no que você gosta, né? Depois, vou fazer aquele esquema mesmo, vai lá no Google, bota lá assim, eu gosto de cuidar das pessoas. Bota lá assim, cursos cuidar das pessoas. Vê o que aparece. De cara você já vai sentir que já tem um monte de coisas que você só brincando ali no ônibus, esperando o ônibus ou dentro do ônibus, você já vai aprender um monte de coisa. Esse é o primeiro passo, descobrir que o conhecimento já está aí. É só a gente clicar ali que de alguma maneira ele vai aparecer. Segundo ponto fundamental, arrume parceiros, gente que te incentiva, não vai arrumar gente para jogar você para baixo, não. Se você vai arrumar alguém que fala assim, eu tô querendo voltar a estudar, vai ter sempre alguém, e geralmente esse alguém que depende de você para outras coisas, que vai falar assim, não, isso não é para você, isso não é para sua idade, não entra nessa vibe não. Geralmente a gente quer buscar você para baixo para usar você como uma espécie de âncora para que ele possa fazer essas outras coisas, tá? Não acredite, todo mundo que quer o bem da outra pessoa quer que a outra pessoa aprenda, que saiba, que goste de se desenvolver. Então procure pessoas que vão te incentivar ou te dar exemplos. Eu tô estudando isso, tô estudando aquilo outro, que vai falar assim, não, vai lá que eu tô te acompanhando. Terceiro, vê onde que tá a sua posição. Bom, eu não terminei o ensino médio, ou não terminei o ensino fundamental, o básico, o Enseja tá aí, tem um monte de aula, de cursos agora que estão abrindo Enseja. Inclusive, Ensejas gratuitos. A Multivix, que patrocina aqui o nosso programa, eles acabaram de lançar um Enseja gratuito, que você pode ver pela internet. Claro que ele não vai resolver tudo, né? Mas vai te dar um incentivo para isso, para que você possa terminar o ensino médio, o ensino básico, e aí dar prosseguimento na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. E faça sempre coisas que você goste. Aprenda com os outros e lembre, todos os seres humanos nasceram como seres de aprendizagem. Portanto, é natural que a gente goste. Tá. Muito bom. Ô, Cláudio, eu tô aqui com a mensagem do Renato Pereira. Ele falou assim, Rony, estou compartilhando no meu Twitter e também no Face. Meus nobres professores, boa tarde. Sempre me esforço ao máximo para acompanhar esse programa. Sem dúvida, nossa rádio é especial. Aproveito para comentar também que o único exercício para o cérebro é a leitura. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Obrigado pela sua audiência e que você represente uma série de outras pessoas aí também que, assim como nós, ama a educação. Gente, muito obrigado pela audiência. Professor Cláudio, espero na última quinta-feira do mês de junho. E já estamos beirando a metade do ano, né? Muito obrigado, que o professor sempre traz aqui notícias importantes da educação, dos movimentos, as pesquisas, as novidades, coloca um pouco de medo na gente, traz notícias que são... Mas também traz muita esperança. Mas traz muita coisa boa, muita dica, muita informação para que a gente possa superar isso daí. Gente, com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães e coordenação de Deisiane Avelino, com o apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio, fica por aqui o programa Educação para Todos, para voltar na próxima quinta-feira com um outro convidado, às 4h, aqui na 106,7 Autêntica Favela FM. Forte abraço e até lá. É a sua rádio. Autêntica FM. Que bomba. Apoio Cultural Autêntica FM.